1 Pedro, eu quero trazer aqui a tua memória, a tua mente, alguns textos que nós precisamos inculcar, como verdadeiros seguidores, como pedras vivas, que fazem parte da construção de um prédio espiritual aqui na terra. Em 1 Pedro 2, verso 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, meus amados, deixa eu dizer para você, nós somos pedras vivas. Aleluia. Pedras vivas que estão sendo utilizadas na construção de uma casa espiritual, onde Deus habita, para exercermos um sacerdócio, uma missão. O sacerdócio é uma missão muito honrosa, que deve ser levada com muito zelo. E nós temos um sacerdócio que nos foi dado através de Cristo Jesus. Temos um sacerdócio, queridos. Nós pedimos saúde. Quem pede saúde para Deus aí? Quem ora pedindo saúde? Amém. Deixa eu te perguntar, para que você pede saúde? Simplesmente para estar bem nessa terra? Porque eu, quando peço saúde, eu tenho um propósito. Eu peço saúde para estar bem, para que eu possa fazer tudo o que Deus tem para mim. De que vale um soldado saudável que não trabalha? Pensa nisso. De que vale um soldado que tem potencial, mas que não faz nada? Eu quero dizer a você que nós somos pedras vivas que estão fazendo parte da construção de uma casa espiritual, mas com uma finalidade: para exercermos um sacerdócio santo, para trabalharmos. Você precisa entender isso. Uma vez que você veio para o Evangelho, então você inicia uma carreira. Agora você é seguidor. E o seguidor de Cristo, ele aprende com o mestre, e ele trabalha agora em prol dos projetos do mestre. O seguidor faz isso. E nós precisamos, queridos, caminhar com Jesus. Mas nós não podemos ser uma igreja que não trabalha, uma igreja inativa, uma igreja que não produz, que não dá fruto. Aquele que não dá fruto não serve para nada, segundo a palavra de Deus, será lançado fora. Nós precisamos ganhar almas. A primeira coisa, meus amados, eu quero que você inculque isso. Nós precisamos ganhar almas, e você precisa fazer isso de qualquer maneira, independente da igreja, independente de qualquer coisa. Você precisa ganhar almas, e nós precisamos trabalhar juntos nesse propósito. Você precisa começar a evangelizar. Muitos talvez tenham parado ao longo do tempo, preocupados apenas consigo mesmos, mas existe um sacerdócio, e esse sacerdócio precisa ser exercido. Não é só vir à igreja, meu querido. Sacerdócio não é só vir à igreja, sentar e ouvir a palavra semanalmente. Isso não é só isso que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos estar como igreja produzindo, precisamos estar engajados, precisamos estar em unidade, precisamos estar compromissados, precisamos vigiar e orar em todo tempo. Em tempos como esse que nós estamos vivendo, pessoas têm declinado, pessoas perdem o foco, perdem a razão, não andam em sobriedade. Nós precisamos, como seguidores de Cristo, andarmos sóbrios, entendendo os tempos, entendendo o que está acontecendo. Não podemos perder de vista, querido, quem somos, qual é o projeto de Deus para a igreja, qual é o projeto de Deus para a liderança. Nós não podemos perder o foco. Eu tenho falado que eu fico espantado ao ver como as pessoas hoje em dia. E eu via um pastor falando sobre isso. E eu conversava com um amigo meu, também pastor, falando sobre isso. E ele me dizia isso também, como as pessoas hoje em dia perderam o todo do reino de Deus. As pessoas não entendem mais como é o projeto de Deus, o projeto da igreja, a liderança, os pastores. As pessoas não respeitam autoridades, não respeitam pastores, rapidamente tomam decisões, se rebelam, se revoltam. E eu quero te dizer que isso é uma obra das trevas, e sem dúvida isso traz consequências. Mas eu quero te dizer, meu querido, que nós, no nosso sacerdócio,
nós precisamos estar debaixo de autoridades, precisamos entender isso com zelo, com temor e tremor. O texto aqui diz que nós devemos oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, sacrifícios que sejam aceitáveis. E quando nós olhamos o livro de Levíticos, nós verificamos que as ofertas e tudo que há uma representação, tudo que está no Antigo Testamento, uma representação de Jesus, uma representação da salvação, do sacrifício de Cristo por nós ali na cruz. E no Antigo Testamento verificamos que os sacrifícios deveriam ser perfeitos, aquilo que era ofertado a Deus deveria ser perfeito, os animais deveriam ser perfeitos, sem mancha e sem defeito. E quando a gente verifica lá em Gênesis capítulo 8, no verso 20, Noé oferece a Deus, quando desce da arca, encontra a terra, a primeira coisa que ele faz é oferecer a Deus sacrifício de aves limpas. A Bíblia diz, aves, animais e aves limpas. E ele oferece a Deus, Deus aceita aquela oferta, e Deus traz como retorno, Deus diz que por conta daquilo, sempre haveria as estações corretas, né? Inverno, verão, frio, calor. Deus faz ali uma aliança com Noé, que envolve a natureza, por conta de aceitar uma oferta, aceitar um sacrifício que é oferecido. Isso, querido, testifica para os dias de hoje o seguinte: você precisa entender isso, para que você tenha uma vida melhor, uma vida bem sucedida, porque muitos crentes, embora sejam crentes, não têm vida bem sucedida. Você precisa encarar isso. Tem muito crente que não tem vida bem sucedida, porque embora crente, não segue alguns princípios, quebra princípios, e quando quebra princípios, não terá uma vida bem sucedida. Pode inclusive ter a salvação, mas não vai gozar do sucesso da vida bem sucedida, que é prometido àqueles que andam conforme o que a palavra ensina. Então, isso testifica que, se Deus aceitar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos oferecendo na nossa vida, no nosso serviço, no nosso trabalho como cristãos, se Deus aceitar, sabe o que vai acontecer? Se Deus aceitar, meu amado, virá uma resposta sobrenatural, virá algo. Tem uma aliança de Deus conosco quando nós obedecemos, quando nós oferecemos a Ele algo que é aceitável. Dá um glória a Deus aí, meu amado. Então nós precisamos ver se aquilo que temos oferecido a Deus cotidianamente tem sido aceito. Meus amados, isso aqui é maravilhoso, eu amo essa palavra. E para que a nossa vida seja uma oferta aceitável, nós precisamos entender que precisamos andar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, conforme Hebreus 12:14. A nossa prioridade deve ser andar conforme a Bíblia, conforme as Escrituras. E você precisa ler Bíblia, meu amado. Tem uma rotina de leitura da palavra de Deus. Me ouçam todos aqui. Você precisa meditar na palavra de Deus, senão a tua vida nunca vai progredir. Você nunca vai progredir. Você sabia que o plano de Deus é que você progrida? E você precisa encarar não de forma poética, algumas coisas que acontecem com você, mas você precisa encarar com seriedade. Deixa eu te dar uma informação. Se a tua vida não progrediu nos últimos anos, meus queridos, deixa eu te dizer uma coisa: você passar por uma pandemia e aparentemente passar por uma perda momentânea, mas quando nós estamos dentro do projeto de Deus, até as perdas vão convergir para a glória de Deus. Amém? Quem crê nisso aí? Porque aí a nossa fé é testada. Porque só vou dar glórias a Deus e servi-lo quando está tudo bem aparentemente? Não, nós somos testados. E quando eu permaneço firme em meio à provação, haverá recompensa. Aleluia, meus amados. Agora uma outra coisa é as pessoas ao longo da vida nunca progredirem. Você precisa progredir em todas as áreas. Você precisa progredir primeiramente no reino de Deus. Você precisa progredir espiritualmente. O tanto de conhecimento que você tinha no passado não pode ser o mesmo de agora. Você tem que ter melhorado. Obrigatoriamente você tem que ter melhorado no teu conhecimento da palavra de Deus. Na tua argumentação com relação às coisas de Deus, você tem que ter melhorado.
Se você perceber que você permanece com a mesma timidez, com a mesma dificuldade, às vezes tem dificuldade de falar alguma coisa que seja pequena, que seja em público com relação a Deus, então você não progrediu. Como que eu tendo dificuldade de me manifestar em público, vou falar das coisas de Deus para as pessoas? Então nós precisamos entender, precisa haver progresso. Progresso ministerial, progresso intelectual, progresso financeiro. Se eu estou enquadrado dentro da vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável, haverá progresso. E então o que acontece? Eu preciso encarar de forma muito honesta como vai a minha vida. Eu preciso fazer uma avaliação, uma análise de como vai a minha vida. Eu preciso encarar isso. E se eu perceber que ao longo dos anos eu não progredi, eu fiquei meio que estagnado, do mesmo jeito, eu preciso ficar indignado e insatisfeito. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ficar, isso é uma coisa boa nesse sentido, você precisa ficar insatisfeito com mediocridade. O que é isso? Ficar na média sempre. Você precisa ficar insatisfeito com isso, sabe por quê? Porque Deus quer fazer grandes coisas a partir de você. Amém? Quem entende isso pode dar um aleluia aí. Deus quer fazer grandes coisas a partir de você. O que eu estou te dizendo é que em você tem um potencial muito maior do que o que você imagina. E quando você não se apercebe disso, você fica andando sempre naquela coisa. Agora a Bíblia diz que na vida dos filhos é o seguinte: é glória em glória, vitória em vitória, a luz do Senhor vai brilhando cada dia mais, significa progresso, meu amado. Nós precisamos crescer em graça, conhecimento, em unção e na missão que nos foi dada, no sacerdócio que temos. Às vezes as pessoas recebem uma incumbência tão simples no contexto de igreja local e não conseguem pegar aquilo e fazer acontecer. E por conta disso nós somos reprovados diante de Deus, meus amados. Não entenda isso. E eu quero te dizer, como igreja, nós precisamos caminhar e precisamos crescer. Eu tenho no meu coração um forte desejo de que nós possamos conquistar muitas coisas ainda. E eu quero contar com você. E eu preciso injetar isso que está em meu coração em você também. Sabe, meu querido, porque isso vem de Deus. Eu quero que você cresça, que você progrida. E conhecimento das Escrituras nos torna aptos a discernir as coisas, discernir os espíritos, nos torna competentes para avaliar situações e tomar decisões. O Espírito Santo tem então conteúdo no qual ele pode nos guiar quando a palavra de Deus está em nós, porque muito crente não lê Bíblia. Isso, meu querido, quero te dizer que é terrível. O crente que não lê Bíblia sistematicamente não lê, sistematicamente não medita, sistematicamente não ora. Meu querido, a tua vida não vai sair da mesmice se você não começar a levar a sério essa questão de ler Bíblia, de ter meditação diária e de orar. Se você não levar isso a sério, não haverá progresso na tua vida. E se não há progresso, não há a bênção de Deus naquilo que você faz. Então, meus amados, eu quero caminhar com você nesse entendimento. Porque a Bíblia nos dá condições para que nós possamos confrontar situações, para avaliar, para tomar decisões, desde que o fundamento da nossa vida seja a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for o fundamento, eu tenho condições de me guiar, eu tenho condições de confrontar situações e de seguir em frente. O Espírito Santo vai nos guiar. E eu preciso ser vulnerável à ação do Espírito Santo. Amém, amado? Nós precisamos ser vulneráveis à ação do Espírito Santo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo me guie. Eu preciso ter o conteúdo da palavra e permitir que o Espírito Santo me guie. Sabe, eu quero falar sobre sacrifícios aceitáveis. A Bíblia nos diz aqui que nós estamos fazendo parte da construção. Somos como pedras vivas, fazemos parte de um projeto. Tem um projeto de Deus para nós como pedras vivas. Aleluia! Sabe, eu imagino a construção de um edifício maravilhoso, de algo tremendo, algo nunca visto antes. E eu fico imaginando o construtor, né, todo o time que está, né, os engenheiros, os arquitetos,
todos aqueles, os construtores, toda aquela equipe que está envolvida na construção desse prédio magnífico, vão procurar o melhor material, e eles então começam a encomendar o material, né? As pedras, os tijolos, e aquilo tudo vai chegando e vai ficando armazenado, coisa de qualidade, diariamente aquela construção está em andamento, os tijolos são colocados no lugar, vai tomando forma um prédio onde vai ter muitas salas, onde escritórios de negócios estarão ali. Meus queridos, deixa eu dizer para você, quando eu penso na construção de um prédio espiritual, eu penso em você como uma pedra de qualidade, como algo precioso que vai fazer parte de um grande projeto que envolve o mundo e a eternidade. Aleluia! Nós fazemos parte, querido, de um grande projeto, e nós precisamos estar aptos e oferecer a Deus sacrifícios aceitáveis, como pedras vivas, oferecer a Ele um sacerdócio santo. Então, meu querido, uma das coisas que são aceitáveis para Deus, eu quero te dizer, chama-se alegria. Diga alegria. Nós precisamos dar ao Senhor literalmente oferta de alegria. Ofereçamos ao Senhor sacrifícios aceitáveis. Então, deixa eu te dizer, manda embora, querido, murmuração, manda embora tristeza, amargura, manda embora desânimo, mau humor, manda embora, porque um sacrifício aceitável a Deus diariamente é alegria. Eu preciso oferecer a Deus a alegria, contentamento, satisfação. Aleluia, meus amados, glória a Deus. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus mesmo com máscara? Aí dá um glória a Deus aí, meu amado. Aleluia. Então você faça o melhor, tá? Mesmo com máscara. Não usa máscara de muleta para não dar um glória não, tá? Então veja só. Mas obviamente não vai perder a respiração aí. Mas deixa eu te dizer um negócio. Precisamos oferecer a Deus alegria, meu amado. A alegria vai te fortalecer, vai produzir, inclusive, ânimo para o teu corpo físico, vai produzir qualidade física, vai trazer, vai produzir no teu corpo, querido, saúde. A alegria faz isso. A alegria traz saúde, traz contentamento. Quando você começa a só pensar em desgraça, em tristeza, você não está pensando como Jesus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente magnífica, meu querido. A mente de Cristo sempre vê a vitória, vê a dificuldade, mas sabe que tem um Deus maior, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que continua sendo Deus. Por isso eu me alegro em meio a toda e qualquer situação. Aleluia! Se eu estou alegre, se um marido alegre, alegra a esposa. Que terrível coisa é viver com alguém que sempre está se queixando, seja homem ou seja mulher. A Bíblia fala, né, da mulher rixosa, que a pior coisa que tem é morar com uma pessoa rixosa, seja homem ou seja mulher. A Bíblia fala da mulher por conta ali, né, do contexto e tal, mas querido, dura coisa é viver com alguém rixoso, alguém encrenqueiro, alguém que sempre está reclamando, alguém que sempre está brigando, pede para ter filho, quando tem filho reclama dos filhos. Meu Deus. Pede para ter casa, quando tem a casa, é muito caro, meu Deus, vai limpar essa casa todo dia. Meu Deus. Meu amado, dê graças a Deus por tudo, se alegra no Senhor. A alegria contagia as pessoas. Então, um marido alegre contagia a esposa com alegria, a esposa alegre contagia o esposo. A alegria toma conta do lar, a presença do Senhor se manifesta. Ofereça alegria, meu amado, abraço. Em casa você pode abraçar os teus filhos, a tua esposa, quando você quiser. Abraça para valer, aperta, faz gemer. Amém, amados? Amém ou não? Amém. Aleluia. Tem casal aí com dificuldade de se abraçar? Vai orar e se arrepender. Você casou, antes de casar queria pegar e não podia. Agora casou, pode abraçar. Irmão. Abraça a mulher, abraça os filhos, dá graças a Deus. Faz ali sanduíche todo mundo. Isso é coisa de Deus, isso é coisa linda. Agora quando está todo mundo, cada um por um lado tem dificuldade, não consigo abraçar. Vá, meu querido. Oh Senhor, me dá vontade de falar mais coisas, viu?
Se converte. A Bíblia manda amar. Ama marido, ama esposa, ama os filhos. Vai para o céu, vai para a glória. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Paulo fala que ele afirmou, né? Paulo afirmou que havia aprendido, lá em Filipenses 4:11, ele havia aprendido a viver alegre em toda e qualquer situação. Então, meu querido, isso é uma coisa que se aprende. Você pode aprender a viver alegre em toda e qualquer situação, porque quando você tem experiência com Jesus. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Paulo, olha, e como ele vai dizendo assim: deixa eu achar aqui o texto. E Paulo vai dizendo assim, Filipenses 4. Quem está acompanhando, dá uma glória a Deus. Verso 12, ele diz assim: sei bem, 4 verso 12. Verso 11, vamos ler do 11. Do 10. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Eu sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quem pode tudo em Jesus aí? Quem pode tudo em Jesus? Oh, meu querido, quando a gente aprende que em Jesus nós podemos todas as coisas, você vai estar satisfeito em toda e qualquer situação, sabendo que o Senhor está cuidando de você, que Ele jamais vai te deixar, que Ele jamais vai te desamparar, e nele, meu amado, nós temos um lugar de descanso, como foi cantado aqui pela Kelly. Nós podemos, querido, descansar no Senhor. Ele é o Deus que criou o universo. Você acha que Ele vai desamparar você, meu querido? É o Deus que sustenta o universo. Aleluia! Você é mais importante que o universo, sabia? Porque você é o único ser no universo que é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o universo, mas Deus habita em você. Aleluia! Oh, meu amado, se alegre no Senhor. Então ofereça a Ele alegria todos os dias. E sabe o que você precisa fazer? Chegando, e você tem que chegar em casa e dizer assim: eu vou oferecer a Deus alegria. Você dorme, quando você acordar, você diz assim: eu vou oferecer alegria para o meu Deus hoje. E se você está alegre, tudo muda. A tua fala muda, o teu comportamento muda, tudo muda. Ofereça a Deus, querido, alegria. Lá em Êxodo 5, verso 1, quando Deus está trazendo libertação para o seu povo, Ele diz assim: deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Até, às vezes a gente fala de deserto como lugar de tristeza, de aperto, meu amado. Deserto é lugar de festa também. Aleluia. Amém, amados? Amém? Dá um sinal com a mão assim, só para me ver que você está aí. Aleluia. Deserto também é festa, é lugar de festa. Pastor, estou num deserto, festeja. Aleluia. Glorifica ao Senhor, meu querido, porque Ele tem feito grandes coisas, e depois do deserto virá um grande livramento. Sabe o que vem depois do deserto? Terra prometida. Aleluia! Fica firme, querido. Sabe, ofereça a Deus gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz o seguinte: em tudo dai graças. Nós precisamos ouvir isso, e depois ouvir isso, e depois ouvir, e depois ouvir, e depois ouvir, porque como o ser humano rapidamente reclama das coisas. Meus queridos, vamos dar graças a Deus por todas as coisas. Aleluia. Vamos dar graças a Deus, aleluia.
Dê graças a Deus o tempo todo. Ofereça sacrifício, sabe, de louvor. A gratidão, quando nós lemos Salmo 100, é uma das portas que se leva à presença, é uma porta que leva à presença do Senhor. Quando se abre a porta da gratidão, se entra na presença de Deus. Tenha gratidão empregado, gratidão desempregado, gratidão com muito, gratidão com pouco. Tenha gratidão cansado, gratidão descansado. Tenha gratidão em todo o tempo, meu amado, aleluia. Gratidão com saúde, gratidão doente. Dê graças a Deus por todas as coisas, porque todas as coisas na vida do Filho de Deus cooperam para o bem, se Ele o ama e se Ele obedece, aleluia. Sabe, querido irmão, lá em Provérbios 3, verso 9 fala sobre outro sacrifício aceitável a Deus. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Nós precisamos honrar a Deus, querido, com as finanças. Deixa eu dizer um negócio para você, você que está aqui, você que trabalha, você que está trabalhando, você tem um rendimento mensal. Você deve, querido, como um seguidor de Cristo, separar pelo menos 10% do que você recebe e trazer o teu dízimo à casa do Senhor. Dízimos e ofertas. Sabe por quê? Isso é um critério da palavra de Deus. É do antigo, é de antes do Antigo Testamento, é antes da lei. O dízimo é de antes da lei. Depois vem durante a lei. E depois da lei, isso é ampliado, porque agora o Senhor disse para nós darmos tudo. Significa então, meus amados, que se o Senhor tem o nosso coração, Ele tem também as nossas finanças. Se Ele tem o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Eu preciso te dizer, eu tenho visto muitos crentes infiéis, que não adoram ao Senhor. Quando eu sou infiel, deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso. Quando eu sou infiel a Deus na questão financeira, meu querido, se eu sou infiel a Deus, eu não sou um adorador genuíno. Porque não há uma oferta aceitável na minha vida nessa área. Eu preciso oferecer a Deus as primícias daquilo que... Se eu creio que Deus é quem me guia, que Deus é o meu Senhor, e que Ele tem me dado tudo que eu tenho, obviamente se Ele me dá tudo, e há um projeto de Deus na área financeira na terra, e Deus usa as finanças na terra, no contexto humano, então eu preciso ser um participante desse projeto e ofertar a Deus daquilo que Ele mesmo me deu. Só que ninguém vence a Deus em dar. Existem pessoas com a vida travada, imaginando, e como tem uma mente às vezes medíocre, uma mente mediana que se contenta com o pouco, não estou dizendo, acabei de dizer de ter gratidão, mas estou dizendo, querido, que existe, Deus quer fazer grandes coisas, e às vezes as pessoas se acomodam naquilo que não é a vontade perfeita de Deus. Deus quer que você progrida, como eu falei no início, porque Ele tem planos através da tua vida. Quando você progride, o reino de Deus progride aqui na terra, meu amado, porque Deus trabalha através da igreja, e eu e você somos a igreja. Amém, amados? Quem tiver necessidades, evidentemente que a igreja, como corpo, tem que socorrer. Mas eu quero te dizer que é melhor que você esteja socorrendo do que ser socorrido. Aleluia. A Bíblia diz que há uma bênção especial para os filhos que são fiéis. Então deixa eu dizer a você, você que tem problema com dízimo, você que não consegue ser fiel nessa área, você nunca vai progredir como a Bíblia ensina. Há uma falha, há um pecado, e você precisa ser obediente, começar a ser dizimista e ser ofertante. Esse é um assunto muito simples para mim, você vai ouvir muito sobre isso, porque a prosperidade depende da obediência. Você precisa aprender a ser fiel a Deus em todas as áreas. Eu conheço pessoas ao longo da vida que nunca conseguiram ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, e nunca conquistaram nunca alcançaram o projeto máximo de Deus na sua vida. Nunca tiveram a bênção do Senhor e o socorro em todas as áreas, porque estão com uma área da vida em falha. Sabe, meus queridos, nós precisamos oferecer ao Senhor dos nossos bens, das primícias do que Ele tem nos dado. Se você tem problemas nessa área, resolva rapidamente e seja fiel a Deus. Porque nós precisamos honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Honrar com dízimos e ofertas.
Quem entende isso, dá um glória a Deus. Eu tenho convicção de que é uma bênção de Deus para a tua vida nessa área. Nós precisamos oferecer a Deus também uma oferta de trabalho que seja aceitável. O que é isso? Lá em Êxodo 8, do capítulo, do verso 1, diz assim: deixa meu povo ir para que eles me sirvam. Sabe, meu querido, nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos estar engajados nos projetos da igreja. Mas deixa eu te falar, nós precisamos servir a Deus. Existem coisas que são próprias para todos. Todos podem servir em algumas determinadas áreas. Porque, por exemplo, eu sou músico, eu sou pastor, eu sou instrumentista, eu canto, mas eu posso varrer, eu posso limpar um banheiro, eu posso ajudar em outras áreas que não são áreas de conhecimento específico. Então todo mundo pode servir de alguma maneira no grupo de jovens, no grupo de homens, no grupo de mulheres, engajar nos projetos e trabalhar. Todo mundo pode orar. Eu não consigo entender pessoas com dificuldade de orar, Jailton. Você nunca pode dizer que não pode orar por alguém, viu, irmãos? Eu vou repetir isso até todo mundo entender. E nos grupos todo mundo, quando fala assim, quem pode ser aí parceiro de oração, orar? Eu posso, todo mundo pode. Se você não puder orar, meu querido, então alguma coisa está complicada aí na tua vida. Você tem que poder orar. Você já pensou? Você já imaginou quando uma pessoa diz: eu não posso participar desse projeto porque eu não posso orar 5 minutos? Meu querido, pensa o que Deus está fazendo lá no céu. Como que Deus está olhando para isso? Deus está dizendo isso mesmo, ela não pode orar, ele não pode orar. Meu querido, toma cuidado. Existem coisas que você não tem nem que questionar, simplesmente você tem que estar engajado. Deixa meu povo ir para que me sirva. Então nós temos que servir, obviamente. Conhecimentos específicos é outra coisa. Nem todo mundo pode servir no multimídia, não tem aptidão para isso. Nem todo mundo pode servir cantando aqui. Cada um na sua área. Nem todo mundo pode servir cantando. Ah, pastor, eu canto em casa. Amém. Cantar em casa não é cantar aqui. Você tem que entender isso. Tem gente que pode cantar num contexto de coral, mas não pode cantar em contexto de solo. Isso é um entendimento tão simples, é que enfrenta o problema com isso. Tem gente que vem de um lugar onde lá ele cantava, né, e achar que não é assim, irmão. Tem que, cada um na sua área. Sabe que a Bíblia fala, que eu não vou dar estudo de música aqui, mas os que eram separados para isso eram mestres. É o critério bíblico, se você procurar. E é óbvio isso. Quem é que vai cantar? Quem tem aptidão para cantar. Não é que canta, não, de vez em quando minha mãe diz que não, você tem que cantar direito. Cantar direito, saber tocar um instrumento, aí está apto para adorar o Senhor no contexto de dirigir, de estar à frente. Agora cantar, tocar no contexto na tua casa, aqui, cantar como igreja, todo mundo pode fazer isso. E a adoração da igreja sobe ao Senhor, e Ele habita em meus louvores do seu povo. Dá um glória a Deus aí, meu amado, aleluia. É difícil você dizer para uma pessoa que ela não serve para aquilo e ela acha que serve, que alguém falou. Então nos ajude, tá, irmão? Às vezes tem gente que chega aqui na igreja: pastor, eu canto lá, eu cantava. Você vai ver a pessoa cantar, não consegue nem cantar um parabéns para você. Então assim, né? Cada um na sua praia. Agora, esteja disponível para trabalhar, meu querido, para servir. Está pronto para aquilo que for, para que você for chamado. Esteja trabalhando, pronto. Quem está pronto para trabalhar, dá um glória a Deus aí, levanta a mão. Quem quer trabalhar, quem quer dar fruto, quem quer estar debaixo da bênção do Senhor, porque serve, aleluia. E enquanto, vou te dizer, é uma bênção para quem trabalha, porque está frutificando. Quem não trabalha, a Bíblia diz assim: o que não faz nada, o que não trabalha, o que não dá fruto, e trabalho é frutificar, não serve para nada e será cortado e lançado no fogo. É a Bíblia que fala, não sou eu. E eu creio no que a Bíblia diz. Então eu quero te dizer o seguinte: vamos trabalhar, meus amados. Quando for anunciado aí o trabalho do teu grupo, esteja engajado, vai com tudo, vamos trabalhar. Eu quero ver homens e mulheres cheios de Espírito Santo, jovens ganhando jovens aqui, aleluia, meus amados. Oh querido, que haja fogo em você, entusiasmado pela obra de Deus. Ofereça a Deus trabalho, ofereça ao Senhor justiça e retidão. A gente tem falado sobre isso. O verdadeiro seguidor, ele anda em integridade, ele anda em justiça. Lá em Mateus 6, verso 33, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É a justiça do reino, não a nossa.
E ele diz: as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe uma promessa aqui, querido, do próprio Jesus: busca o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meu querido, descansa e busca o reino, porque o Senhor vai te acrescentar tudo o que você precisa. Ele vai abrir portas, Ele vai te colocar em posição, querido, de bênção. Deus vai fazer você progredir financeiramente no teu trabalho. O Senhor vai te abençoar. Você estará por cabeça e não por cauda. Aleluia! Isso é plano de Deus para você. Então nunca deixe de buscar o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. Ofereça a Deus amor o tempo todo. Quem aqui sabe que não está aperfeiçoado em amor ainda? Pode levantar a mão, irmão. Quem sabe que precisa ser melhor em amor aí? Amém? Todos nós precisamos melhorar. Nós precisamos amar mais. Precisamos desenvolver amor, entender o amor, praticar o amor. Agora você precisa querer. Porque através do Espírito Santo nós conseguimos amar. Nós precisamos, querido, não só amar aqueles que nos amam, mas nós precisamos desenvolver a capacidade de amar até os inimigos. Amém, queridos? O mesmo sentimento de Jesus. Morreu por todos, nem todos o honram, mas Jesus morreu por todos. Precisamos desenvolver amor à obra de Deus, amor ao próximo, amor à nossa família, amor aos que estão ao nosso redor. Você precisa amar tanto a tua família, a ponto de você não se conformar e não desistir, enquanto todos não estiverem servindo ao Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente, assistindo algum filme, né, a gente vê uma pessoa que estava ali com alguém, aquele alguém morre, e depois que aquele alguém morre, a pessoa diz assim: nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, por que eu não fiz assim, por que eu não pensei desse jeito, por que eu não fiz aquilo aquele dia? Sabe, querido, deixa eu te dizer, todo mundo morre, viu? A gente não sabe o dia de amanhã. Aquele parente seu que está em casa sem receber Jesus, uma hora ele pode partir. Só que aí vai ser tarde para anunciar o Evangelho. Aquele filho que está desviado, aquela filha, aquele marido, aquela esposa que está sem Jesus, eles podem partir e passar a eternidade lá no inferno. Você já imaginou isso? Depois não vai adiantar chorar aqui e se revoltar, não vai adiantar. O tempo é agora. Eu acho que você deveria tomar providências com familiares que você identificou agora. Sabe o que a Bíblia diz? Para a gente fazer as coisas enquanto é dia. Porque quando a noite vir, ninguém vai poder trabalhar mais. Então vamos fazer enquanto é dia. Vamos trabalhar enquanto é dia, sem nos acomodar. Tem coisa para fazer. Cuida dos que estão perto de você. Não se conforme, meu querido, faça o melhor. Estou fazendo, você pode fazer mais. Muita gente está acomodado. Nós precisamos tomar providências, meu querido. Então, ame. Tome providências, faça a tua parte. E a última oferta que eu quero falar nesta noite, que nós devemos oferecer a Deus, é a oferta de obediência. Diga obediência. Sabe, querido, a primeira obediência que nós temos que ofertar é a obediência a Deus. Precisamos obedecer a Deus. Lá em João 14, 21, está escrito, o Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui a obediência traz aqui um resultado, como diz o texto aqui, de ser amado de uma forma diferenciada por Deus, e de receber revelação. Quando eu amo ao Senhor, quando eu amo a Deus, e deixa eu te dizer um negócio, não tem como você ter algum problema com pessoas, e preste atenção nisso. Eu conheço pessoas que são assim. Tá tudo bem enquanto você não falou alguma coisa que ela não queria ouvir. Tá tudo maravilhoso, te ama, enquanto você não falou alguma coisa que ela não quer ouvir.
Quando você fala alguma coisa que aquela pessoa não quer ouvir, então acabou. Nasce um outro homem, uma outra mulher, um Hulk, alguma coisa parecida. Porque, meu querido, andar em submissão não é tão fácil como falar. Nos submetermos uns aos outros não é tão fácil como falar. Você se submeter à autoridade não é tão fácil como ensinar os outros a fazerem isso. Então, nós precisamos entender o seguinte. A Bíblia diz aqui que quem tem os mandamentos obedece, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu me revelarei a Ele. Então eu preciso primeiro amar a Deus, e não tem como amar a Deus sem amar o meu irmão, a quem eu vejo. Primeira coisa que eu quero destacar. Se eu amo, então assim, quando eu tenho alguma questão com o irmão, já não tenho mais aquela mesma, agora não é mais a mesma coisa, porque, meu querido, então deixa eu te dizer um negócio. Primeiro que você é tão imperfeito quanto a pessoa que você acha que é. Você é tão imperfeito quanto ela. O que você quer que ela faça, você deveria fazer primeiro. Então todos nós somos imperfeitos, então ninguém tem que ficar julgando ninguém. Todos nós somos imperfeitos. Agora, todos nós temos que nos perdoar mutuamente, porque todos somos imperfeitos. E o amor, querido, é o vínculo da perfeição exatamente por isso. Porque o amor faz com que pessoas imperfeitas possam viver bem. Vamos aplaudir ao Senhor? Aí, o que acontece? Como o amor está em pauta, quando o amor está em ação, então as pessoas vão crescer juntas, vão desenvolver ministérios juntos, vão trabalhar em grupos juntos. Um vai fazer, às vezes, o mal que não queria fazer, vai fazer. O bem que podia fazer, não vai fazer, porque é imperfeito. Mas todo mundo continua perdoando um ao outro e crescendo. Não há divisão, não há contenda, não há inimizade, há perdão constante. Aí o Senhor vem com a sua presença. Ele habita no meio do povo quando há perdão, quando há a paz, quando há, querido, desejo de estar bem. Deus habita aí, Deus prospera um, prospera o outro. Deus, em cada estação, no tempo certo, todo mundo vai progredir. Aleluia! Porque o amor é o vínculo da perfeição. Então nós precisamos amar primeiramente, queridos, acima de tudo, nosso Deus. E quem ama a Deus, ama o próximo. Se não ama o próximo, a Bíblia fala que é mentiroso quando diz que ama a Deus. Porque não tem uma coisa sem a outra. Quem está entendendo? Amém? Esses ensinamentos são preciosos, meus queridos. Isso aqui é a igreja. Você precisa guardar isso no teu coração. Eu me revelarei a Ele quando eu obedeço. Quando eu tenho esse tipo de obediência, quando eu obedeço no quesito amor, quando eu amo a Deus, obedecendo a sua palavra, então haverá revelação. Porque eu estou obedecendo a palavra. Subentende-se que eu medito nas escrituras, aprendo dela, me submeto ao que ela ensina, e por conta disso eu terei revelação. O Senhor vai se revelar a mim. Além da palavra que já é revelada, haverão contextos específicos onde Deus vai se manifestar e vai me guiar. Aleluia! Sabe, no livro de 1 Samuel, eu não vou ler tudo aqui, Deus manda Saul. Saul foi escolhido como rei. E aí o que acontece? Deus manda Saul acabar com os amalequitas, que eram inimigos do povo de Deus. A ordem de Deus é que Saul acabe com os amalequitas. Depois você lê 1 Samuel, lê os capítulos 14, 15. Mas Deus manda Saul acabar com os amalequitas. E Deus diz assim, é para acabar com tudo, não é para sobrar nada dos amalequitas, não é para sobrar família, não é para sobrar animais, não é para sobrar nada, é para acabar inteiramente com os amalequitas. O que Saul faz? Saul desobedece. Saul vai lá, mata lá, os amalequitas, preserva o rei, deixa o rei vivo, e traz o rei, e traz também o melhor do gado e o melhor das ovelhas, os bois, as ovelhas, ele traz o melhor. E ainda ele traz com uma boa razão, com uma muleta legal, Rebeca. Ele diz assim,
eu estou trazendo para oferecer ao Senhor. Porque tem gente que é assim, né? Faz a coisa errada e coloca Deus no meio. Sabe, os mandamentos do Senhor devem ser seguidos à risca, obedecidos à risca. Não tem que pôr nada seu, é de Deus. A ordem aqui era para acabar com tudo. E aí o que ele faz? Ele traz alguma coisa. Ele traz o rei Agag. Ele traz lá o que tinha de melhor das ovelhas e do gado. Aí por conta disso, depois você lê o texto, Deus desaprova Saul. Saul é desaprovado. A Bíblia diz que Deus se arrepende de ter colocado Saul como rei. Deus desaprova a ação de Saul. E Saul começa a declinar por conta disso. E o profeta Samuel diz assim, exorta, porque o profeta foi levantado para guiar aquele líder, mas ele desobedece a palavra. O profeta chega para ele e diz assim, quando ele vai justificar, dizendo que trouxe para oferecer sacrifícios ao Senhor com aquelas ovelhas, e Deus diz, aí Samuel diz o seguinte, será que Deus tem tanto prazer em gorduras de carneiro, como ele tem que se obedeça a sua palavra? O Senhor tem muito mais prazer em obediência do que em sacrifícios. Amém, meus amados? Veja, a desobediência nos desaprova diante de Deus. E aqui, querido, nós entendemos então que Saul fala de oferecer sacrifícios. Deus não quer apenas sacrifício cerimonial. Deus não quer religiosidade. Deus quer obediência íntegra, inteiramente obedientes, seguidores inteiramente obedientes. Sabe, queridos irmãos, na verdade, tem gente que gosta de obedecer, mas não a Deus, obedecer a si mesmo. O que Saul fez? Ele obedeceu a si mesmo. Ele achou aquilo e fez daquele jeito. Obedientes a si mesmo e não obedientes a Deus. Muitas pessoas são guiadas por si mesmos. Eu estava falando sobre isso outro dia. São guiados por si mesmos, pelo que está achando, pelo que pensa. E às vezes até acham que estão fazendo a coisa certa, que nem Saul, né? Vou trazer carneiro, vou pegar esses carneiros aqui, o melhor dos bois, dos carneiros, vou levar para oferecer a Deus. E Deus não se agradou daquilo. Porque existem pessoas que, em vez de seguir a orientação de Deus, seguem os seus próprios pensamentos, a sua própria maneira de ver as coisas. E pensando em fazer, que estão fazendo a coisa certa, estão desobedecendo. Tem muita gente. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Eu vou ensinar você algo aqui que você deve saber. Existe um projeto de Deus para a igreja, existe um projeto de Deus para esse contexto, existe um projeto de Deus através dos líderes que Ele levanta. Deus levanta líderes, Deus levanta pastores, e Deus trata com esses líderes e pastores que Ele levanta. O papel da igreja não é lidar com o pastor, não é lidar com o líder que é levantado. O papel da igreja é se submeter, obedecer e cooperar para que as coisas andem bem. Dá um glória a Deus, meu amado. Às vezes as pessoas vêm com expectativas, espera isso, espera aquilo, e quando a sua expectativa não é correspondida, rapidamente sai, diz que agora eu vou para cá porque eu vou sair daqui, vou para ali porque aqui a minha expectativa não foi correspondida, então eu vou para aquele lugar. Chega lá, acontece, no primeiro momento é festa, nossa, agora me achei, como aconteceu aqui. Existem pessoas que saem de um lugar, vêm para cá, nossa, agora tem um pastor, agora eu me achei, agora eu sou cuidado, daqui a pouco, agora, meu Deus, eu preciso achar outro lugar. Nunca estão satisfeitos, não se submetem à autoridade, não se submetem a pastores e fazem o quê? O que está no seu coração, imaginando que estão fazendo certo. As pessoas não vêm perguntar, vêm com coisa pronta. Não vem assim, pastor, eu não estou me sentindo bem. Mas quem te disse que você sempre vai se sentir bem? Tem hora que você não vai se sentir bem, mas não significa que você tem que sair da igreja. E aí nunca dá fruto, porque é quando começa a ser tratado para melhorar, a pessoa acha que já deveria estar em outro patamar, fazendo isso, fazendo aquilo, aí sai da igreja e nunca vai criar raiz em nenhum lugar e nunca vai dar fruto.
Eu nunca vi árvore sair do lugar e se plantar sozinha em outro lugar. E nós somos como árvores que devem ser plantadas junto ao ribeiro. Aleluia, meus amados. Eu não estou dizendo que a pessoa fica no meio. Olha, obviamente, eu tive 2 igrejas na minha vida. Fui da igreja de Ipiranga, nasci, fui criado lá, meus irmãos. Nasci e fui criado lá, né? E chegou um momento em que Deus tinha um plano para mim de vir para cá, tanto que eu estou aqui hoje, sou pastor. Era um plano, um projeto de Deus. Foi tudo encaminhado. Eu precisava conhecer a loira. Foi tudo direcionado. Até chegar aqui eu sempre acertei, não, cometi erros. Sou humano, mas hoje estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados, deixa eu dizer para você, quando eu permaneço no plano de Deus, se um dia for para mim ir para outro lugar, é um plano de Deus. Agora eu vejo gente que meu Deus, Senhor, irmão, fica firme aqui na igreja, aleluia. Não vem com conversa não, tá? Fica firme, dá fruto aqui, cresça. Tem gente que sai daqui e, eu vou dizer, querido, com toda a convicção, que tem alguém que diz assim, só que quando está em São Mateus que é abençoado? Não, só quando está no plano de Deus. Se o plano de Deus você ficar aqui, você sai, você não vai ser abençoado. Então, meu irmão, vontade perfeita de Deus. Você está numa igreja que fala da palavra de Deus, uma igreja que é séria, uma igreja que tem homens de Deus, uma igreja que não tem escândalo, que tem gente santa, que ensina a palavra. Seja feliz. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Mateus 15, versos 8 e 9 diz assim: disse o Senhor: este povo com a sua boca me honra, me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, que aquele povo tinha a quem ele se referia, aqueles homens religiosos tinham vários cerimoniais, várias formas, né, de aparente honra, mas o coração deles estava longe de Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Tem gente que oferece a Deus uma adoração inútil, adoração que não produz nada. Já pensou, meu amado? Olha o que Jesus está dizendo. A adoração de pessoas assim é inútil. Eu vou terminar aqui, continuo depois. Mas olha aqui o texto de João. Quando nós lemos João capítulo 2, no verso 5, Jesus está ali na festa, onde ele realiza o milagre da transformação de água em vinho. E o vinho que Jesus produz ali é um vinho, é o melhor vinho que existe. Quando nós falamos de vinho na Bíblia, entenda o suco da uva, o vinho novo, não fermentado. Mas veja só, Jesus ali, nesse momento desse milagre aqui, ele pega, quando Maria chega até ele, diz assim: olha, acabou. Maria sabe a quem recorrer. Era algo importante que houvesse o vinho ali. E aí quando Jesus, antes de Jesus transformar a água em vinho, ele dá ordens. Mas Maria diz o seguinte para os serviçais: façam tudo o que ele mandar, façam tudo o que ele pedir, façam tudo o que ele disser. E quando aqueles homens obedecem, fazem tudo o que Jesus mandou, Jesus manda eles trazerem ali aqueles barris com água, mesmo sem entender o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Água, com certeza passou na cabeça de alguns lá: água, o que é isso que esse homem vai fazer? Mas quando se obedece mesmo sem entender,
o milagre virá. Aleluia. A gente fica procurando entender. Para de querer entender. Obedece. Se Jesus mandou você ir até alguém, conversar com aquela pessoa e se acertar, e você acha que aquela pessoa é indigna, o mais indigno dos homens, ou das mulheres, sei lá. Mas se Deus colocou alguma coisa no teu coração para ir em um lugar, falar com alguém, querido, tem algo que será destravado por conta disso. Porque o Espírito Santo te guia. E quando a gente obedece sem entender, existem momentos que você vai ter que obedecer sem entender. O que vai acontecer? A obediência precede o milagre. Quando eu obedeço, o milagre virá. Aleluia. E lá em Deuteronômio 5:29, Deus falando a respeito do povo de Israel, Deus diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Quem dera esse povo tivesse sempre a disposição de me obedecer, de temer o meu nome. Se fosse assim, olha como o Senhor diz aqui: tudo iria bem com eles. Se fosse assim, tudo iria bem com os seus descendentes. Oh, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Porque aquele povo sempre estava desobedecendo. Em alguns momentos eles, temiam ao Senhor, em outros não. Em alguns momentos obedeciam, outros não. Tanto que a maioria ficou pelo deserto. E isso é um fato, não tem como negar isso. Muitas pessoas, muitos crentes hoje em dia, como o povo de Israel, também ficam pelo deserto. E nunca chegam lá porque não obedecem. E o Senhor está dizendo aqui: quem dera eles tivessem sempre essa disposição, constantemente a disposição em me obedecer e em temer o meu nome. Eles seriam abençoados, e não só eles, também a descendência deles. Meus queridos, a obediência vai trazer bênção para a tua vida e para a tua descendência. Vamos nos colocar em pé, amados. Eu falei de alguns sacrifícios aceitáveis a Deus, que nós devemos oferecer ao Senhor constantemente. Devemos oferecer ao Senhor uma oferta de alegria. Diga alegria. Diga oferta de gratidão. Oferta dos bens. Você pode falar alto, querido. Oferta dos bens. Oferta de trabalho. Oferta de justiça e retidão. Oferta de amor. E oferta de obediência. Amém, amados?